Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 4 do Dobra 9. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós vamos dar sequência à análise dos episódios de Star Trek Discovery, falando agora justamente do episódio 4, cujo nome em inglês é The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry, ou A Faca do Açougueiro Não Se Importa com o Choro do Cordeiro. E aí começamos falando primeiro da frase do episódio. He's dead, Jim. E a frase que eu quis pensar é uma frase dita no testamento da Capitã Philippa Georgiou, designada a Michael Burnham. E ela disse uma frase muito simples: conhecer a si mesma é conhecer os outros. E a gente vai entender ao longo da conversa como aconteceu isso, de onde veio essa frase, é bem no finalzinho do episódio. Mas vamos então passar para a resenha. Bem, começa o dia na Discovery e nós vemos uma impressora 3D, sim, é uma impressora 3D, a gente fala isso um pouquinho mais lá pro final, produzindo um uniforme novo para Michael Burnham. Só que o uniforme sai sem a divisa, sem o badge, e ela está agora alocada na divisão de ciências da USS Discovery. Ela veste o traje, a cadete Tilly entra no dormitório, conversa com ela e olha, tem uma caixa aqui para você. Ela olha a caixa, símbolo da frota, coloca a mão sobre o sensor e uma gravação fala que aquele é o testamento da Capitã Georgiou, designado a ela. Ela se recusa a abrir a caixa, coloca ela debaixo da cama e sai. Daí ela vai pegar o turbo elevador, encontra com o Saru, agora tenente comandante e primeiro oficial da nave, e elas estão seguindo rumo à ponte. Numa conversa rápida, a gente vê que o Saru ainda tem medo da Burnham, os gangos de perigo se manifestam, e ele está frustrado ao saber que o Capitão Lorca convidou para ficar a bordo. E aí chegamos na ponte, tem uma batalha, o Capitão Lorca tá de pé. E briga feia com Klingons, tudo, a Discovery perde, ela é destruída pelas naves Klingons, mas aí a gente descobre que isso na verdade era uma simulação. Lorca, obviamente, está muito irritado, que a tripulação não teve um desempenho minimamente aceitável, e aí a comandante Landry ainda promete melhoras. Ele disse, seria difícil piorar. E aí ele pega, segue com a Michael, caminha comigo, e ele vai até aquela sala que nós vimos no final do episódio passado, tem aquela coleção particular dele, num dos decks inferiores. Chegando lá, a Michael descobre, aquela criatura que estava a bordo da Glenn está lá também. Então, qual era a função dela ali? O que o Lorca queria que ela fizesse? Estude essa criatura, descubra a partir dela alguma vantagem tática que a gente possa tirar, como força, resistência, para ser usado na guerra, o que for. Enquanto isso, voltamos aos Klingons, eles reaparecem mais nesse episódio. Chegamos lá no campo de batalha, onde foi ali na Batalha das Estrelas Binárias, só tem destroços. Tá lá a nave sarcófago ainda parada lá, porque lembramos que Vok, Klingon albino, ele é o líder, e a tua tripulação tá passando fome e tá tentando consertar a nave. Passaram-se 6 meses e a nave tá lá parada. Chegou Col, líder da casa de Kor, para saber quem é o Col, aquele que tem uma pintura sobre o olho direito. Chega ali na humildade, conversando, com papo. Poxa, não dá para você levar sua nave para frente de batalha, ela tem camuflagem, vai ajudar. E o Vok diz, dá não, tripulação com fome, não tem unidade de processamento de lítio, a nave está parada. Tem que consertar e botar em funcionando. Mais tarde, a L'Rell vira para eles assim, por que a gente não pega uma unidade de processamento de lítio que está lá no destroço da USS Shenzhou? Está aqui perto, a frota estelar largou a nave aqui, é que você não pega lá? Eu vou que não quero, porque para mim é inaceitável misturar tecnologia federada na nave. E ela relembra ele que eles não tiveram esse pudor ao comer o cadáver da Capitã Georgiou. Sim, eles comeram o cadáver. Bem, paramos de Klingon, voltamos para Discovery. O Capitão Lorca recebe um chamado da Almirante Cornwell, exato, Katrina Cornwell. Os Klingons estão atacando uma colônia mineradora da Federação em Corvan 2 e justamente dessa colônia mineradora sai 40% da produção total de lítio da Federação. Não tem ninguém para salvar e a única nave no setor é a Enterprise. Opa, não, isso é outra série. A única nave no setor não tem nenhuma. A ideia é que vá a Discovery, porque ela conseguiria chegar lá a tempo. Tá todo mundo em desespero, isso é um desastre em termos estratégicos e sim a questão de sobrevivência também dos mineiros. O Lorca diz, olha, a gente vai conseguir, nós estamos prontos. Só que isso não é bem assim, né? Lá na engenharia as coisas não estão lá muito fáceis. Mesmo com os equipamentos recuperados da Glenn, que já melhorou um pouco, o Tenente Stamets chega à conclusão que precisa de alguma coisa como um supercomputador capaz de guiar com sucesso a nave pela rede micelial, a rede composta pelos esporos que se espalham pela galáxia. Precisa de alguém para poder traçar o rumo. O Lorca precisa de resultados imediatamente. E o Stamets promete, vamos fazer uma tentativa. Enquanto isso, tá a comandante Landry indo trabalhar com a Michael Burnham lá naquela sala para desvendar os mistérios daquela criatura. E aí é a primeira vez que cita que ela é uma versão gigante, imortal, do tardígrado terrestre. E a Landry inclusive chama ele e passa a apelidá-lo de Estripador.
Ghost Reaper. A Discovery tenta saltar até Corvan 2, mas quase mergulha dentro de uma estrela tipo O. Antes desse salto malfadado, a Burnham percebe que o tardígrado ficou incomodado, meio que transtornado por conta disso. Ou seja, ela começa a ver, tem uma relação entre os esporos e o tardígrado. A nave consegue escapar da estrela, dá uma tremedeira danada, isso também se fratura o nariz, e aí a gente vê pela primeira vez o médico, o Dr. Hugh Culber. Inclusive ele faz uma piadinha, a questão de se é perfurado o lóbulo frontal. Eu cheguei a pensar em usar essa como frase, porque os temas que vocês percebem é um personagem muito irônico. Lorca vai lá e pressiona, ele vai na enfermaria para pressionar ele para uma nova tentativa, ele ameaça, vou jogar tudo pro alto, e o que o Lorca faz? Pega a mensagem de socorro de Corvan 2, joga no alto-falante da nave inteira, para todo mundo ouvir, ou seja, coloca pressão na tripulação da Discovery. Bem, essa pressão toda acaba fazendo com que a comandante Landry, visivelmente impaciente, vamos fazer alguma coisa. Então ela resolve anestesiar o tardígrado, arrancar uma das patas dele na marra, mesmo sob os protestos da Michael. O que acontece? Desastre. A anestesia não funciona, o tardígrado sai da contenção, ele ataca a Landry e ela morre. Não tinha nenhuma nave de ressurreição por perto, pra quem não entendeu. Vocês vão entender a piadinha depois. Bem, o Capitão Lorca vem e fala com a Burnham que redobre o esforço para que a morte dela não seja em vão. Corta, volta pros Klingons. Spock e a L'Rell estão lá na Shenzhou, vão pegar a unidade de processamento de lítio, voltam para sua nave e vem um banquete. O Cole comprou a lealdade dos guerreiros todos da casa de T'Kuvma com comida. Então fez um banquete lá e agora ele comanda eles. E ele decide, vou matar o Vok, e a L'Rell tenta se aliar a ele e sugere, não, deixa ele, que é o portador da chama, deixa ele para morrer na Shenzhou, que é a nave dos seus algozes. Seria uma coisa muito pior. Voltamos para Discovery, a Burnham formula a hipótese que o tardígrado não é violento. O que ela faz para testar? Chama o Saru com a desculpa de que ia pedir desculpas e ela só quer ver se os gânglios de perigo dele ativam na presença do tardígrado. Não ativam, confirmou a hipótese e o Kelvin fica magoado. Fazer o que, né, Saru? A Michael começa a relacionar o tardígrado dos esporos. Bem, começa a investigar, ele apareceu na Glenn, na primeira vez, onde eles armazenavam os cogumelos dos esporos. E aí vamos fazer uma tentativa, vamos colocar os esporos para ele alimentar. A Tilly leva um tubo de esporos da engenharia, ela consegue abrir a contenção, abrir o tubo de esporos e o tardígrado se alimenta e demonstra gratidão pela Michael. E ela com isso leva todas as descobertas para os Stamets. Qual é a conclusão que eles chegam? Bem, vamos tentar usar esse animal como o tal supercomputador para navegação. Então eles pegam onde transportam o tardígrado para aquela floresta que eles têm naquele laboratório fechado, aquele do episódio 3, que abria com compressão de hálito, e aí a gente vê que tem uma certa relação simbiótica com os esporos. O tardígrado está feliz ali, está bem ali. E o que eles fazem? Transportam ele para o cubo de reação, e aí tem um equipamento lá dentro que veio da Glenn, que é acionado, se conecta ao tardígrado, e aí com isso o sistema de navegação aparece com todo o sistema mapeado. Então isso aí facilita, vai funcionar, ótimo, só tem um problema. E aí você percebe nos olhos e no rosto da Michael. Ela nota que o tardígrado está sofrendo. O animal sofre. E aí a Discovery vai dar um novo salto. Ela dá o salto até Corvan 2, chega lá e consegue repelir o ataque Klingon. Ainda falando nos Klingons, a nave sarcófago parte sob o comando de Cole. O Vok está lá, isolado na Shenzhou. Ele reza para T'Kuvma. Agora ele virou digno de adoração. Que isso não é o fim. A L'Rell se materializa atrás dele. Ele tenta matá-la, óbvio, mas ela diz que vai ajudá-la. Ela fala o seguinte: consegue uma nave que vai levar até as matriarcas da casa de Mokai, que mostraram a ele coisas que ele julga impossíveis para que ele volte a liderar. Mas o preço será muito alto. Ele terá que sacrificar tudo no processo. O que é isso tudo nós não sabemos ainda. De volta para Discovery, a Tilly fala com a Michael que as ações dela ajudaram a salvar as milhares de pessoas de Corvan 2 e com isso ela estava construindo uma nova reputação, além do rótulo de amotinada. A Burnham resolve finalmente abrir a caixa com o testamento da Capitã Philippa Georgiou. Então ela vê uma mensagem holográfica, ela é relembrada pela gravação: Michael, você é uma exploradora, e apresentei com o seu bem mais precioso, o telescópio que ela tinha no gabinete da Shenzhou, da família dela há séculos. E assim encerra o episódio. Ok, então vamos para os questionamentos. Primeira coisa curiosa, notaram que o Capitão Lorca não se senta? Em nenhum momento vê ele sentado naquela cadeira de capitão. No After Track, o próprio ator Jason Isaacs faz piada de que ele tem hemorroidas espaciais horríveis. Aliás, se puder, veja o After Track. Nesse After Track tá o Doug Jones, que faz o Saru. Ele tá ótimo. E, cara, o Jason Isaacs é um comediante. Você ri o tempo todo. O homem é um showman. Você se diverte muito com ele. E ele percebe que eles estão adorando trabalhar em Discovery, que é muito bom. Os atores estão felizes fazendo a série. Estão satisfeitos. Uma coisa curiosa que só aparece no After Track seguinte, mas dá pra contar agora. O Cole tem aquele cara pintada de um lado, e eu me lembrei do Kratos, da série de jogos God of War. O ator contou que ele falou pro pai dele: ó, pra você me
identificar, eu tô com a pintura no rosto, assim. E o pai dele não identificou. Depois que ele... Por quê? O pai dele é daltônico. Que aí por isso que ele não percebeu as cores. Alguns questionamentos sérios. Eu não entendi por que a Federação simplesmente abandonou a Shenzhou. Tá no meio de esforço de guerra, não podemos recolher. Explode a nave. A Glenn foi destruída. Por que não a Shenzhou? E os Klingons não são canibais, né? Mas comer o cadáver? Nossa... aliens mesmo, né? Outro questionamento. Só tem uma colônia mineradora produzindo 40% de lítio usado pela Federação? Cara, não tinha que ter uma esquadra em volta de Corvan 2. Tinha que ter uma nave, duas. Tinha que ter uma esquadra inteira. 40% de lítio é coisa pra caramba. E outra coisa, por que todo mineiro federado tem aquele aspecto maltrapilho? Isso é uma coisa outra que eu não entendo. Não tá claro isso. Sempre aquela cara parece que é um mendigo. Não entendo, né? Agora, coisa, é um tardígrado. E aí, vale a referência, o Vitor, lá nos comentários do Trek Brasilis, falou que era um tardígrado e ele cravou. Parabéns pra você, troféu Catapiolho. Morreu a Landry. E acho que é por isso que eles não esticaram muito a personagem, não desenvolveram. Era talvez a personagem mais unidimensional. Ela era morrer mesmo. Eu fiz a piadinha da nave de ressurreição por causa de Battlestar Galactica. Como eu comentei no outro episódio, ela era uma Cylonian. E em 4 episódios é o terceiro Redshirt que vai embora, o terceiro segurança. Morreu o Alferes Kono, morreu o Kolsky no terceiro episódio e morreu agora a Landry. Então, já viam, ó, qualquer um pode morrer. Já mataram a Michelle Yeoh. Outra coisa que é diferente, mas é um detalhezinho mais pessoal de astronomia. A estrela tipo O, que eles quase caíram, foram atraídos para a estrela, não caíram, eles foram atraídos para a estrela quando conseguiram escapar, ela teria que ser azulada, não aquele amarelo avermelhado, porque é uma estrela tipo O. Agora, a atitude do Lorca é extremamente reprovável, de pressão que ele coloca, pega a gravação e taca no alto-falante da nave. Eu achei extremamente reprovável. Conforme a gente já fala muito, o Lorca não é o capitão que você quer, é o capitão que você precisa. E, como outros já disseram, ele é um belicista. Então, ele faz essas coisas, esse tipo de coisa. E outra coisa, a Federação aceitaria usar um animal vivo em sofrimento como parte do sistema de... Será que os fins justificam os meios? Esse que é o grande questionamento do episódio. Que isso vai aparecer, isso também no episódio 5. Outros questionaram por que a Discovery não fez nada além de destruir as naves de Klingons. Eu acho que era porque ela não queria expor a tecnologia especial dela. Ela simplesmente surgiu do nada, destruiu as naves, soltou a bomba, tirou e saiu. E aí, os mineiros tiveram que ficar lá ainda esperando mais algum tempo até chegar o socorro. Destruíram as naves Klingon, mas vão ter que esperar mais um dia ou dois, eu não me lembro exatamente agora, isso eu estou falando de cabeça. Outra coisa que é uma questão do telescópio, inicialmente eu achei bobeira, levantaram esse comentário, mas eu acho que pensando é muito relevante. O telescópio estava lá no gabinete da capitã. Significa que o telescópio foi tirado do gabinete da capitã e foi levado quando a Shenzhou foi abandonada. Mas por que não explodiram a nave então? Deixaram a nave, deixaram equipamento, tudo e tiraram um telescópio que você compra na Amazon. Provavelmente os antecessores dela compraram na Amazon, que seja, ou no Mercado Livre, no eBay, não sei, né? Quanto ao episódio, cara, são 49 minutos, é um dos maiores episódios que já teve na série, mas na boa, eu nem senti, passou muito rápido. E Jason Ikes é o ponto alto, junto com a Soneca Martin Green. Cara, o Lorca, pra mim, é no momento o melhor personagem. Gosto muito da Malcolm, eu tô adorando o Lorca, do jeito que ele é. Ele tá roubando a cena. O cara é excelente ator, fantástico e tá roubando a cena. O Saru, nesse episódio, é quase um figurante de luxo. Fez nada. Mas vai ter episódio mais à frente que nós vamos ver o Saru atuando mais intensamente. O Douglas mostrando a capacidade dele. Os outros personagens estão sendo um pouquinho mais desenvolvidos. Começam a formar essa família meio que disfuncional da Discovery, né? Já apareceu o médico. Os Stamets a gente começa a ver mais a ironia dele. A Tilly sendo aquele, como eu falei da outra vez, o sopro de ar fresco no ambiente pesado da Discovery. E por aí vai andando. Mas vamos ser francos. A parte da Discovery é ótima. A parte dos Klingons é chata. Chata. Cara, eu via, começava assim, cara, volta pra Discovery logo, volta pra nave que tá mais interessante. O papo com o Klingon tá chato. Eu não sei se é a fala em Klingon, se é a maquiagem que é pesada, eu não sei, mas eu acho que na verdade é que os Klingons fazem muito discurso e você vê pouca ação. Falam e fazem pouca coisa. Entre eles, a Lyrell, que é a Mary Tifo que tá fazendo, ela sobressai. Vamos ser francos, ela tá sobressaindo. Tá mandando muito bem ela. Mas os Klingons falam, não fazem nada. Tá muito chato. Espero ver um pouco mais de ação daqui pra frente. E mais uma coisa, outro questionamento. 6 meses consertando a nave sarcófago. Ninguém foi lá dar uma força, não? Das 24 casas, talvez a maior parte apoiaram o Tikuva, mas todo mundo virou as costas e largou pra trás. Algumas vieram apoiar, não vieram ajudar. Outra coisa que ficou outro furo, na minha opinião, do roteiro. Então vamos às curiosidades. Esse é o episódio com o segundo maior nome para um episódio de jornada. O primeiro é um da clássica, que eu não vou dizer o nome, porque o nome é quilométrico. A impressora 3D que eu falei, assim, era um sintetizador de matéria. Quando eu vi a cena no início, a primeira vez que eu vi, me pareceu que era uma superfície de um planeta e raios atormentando essa superfície. Ainda não existiam os replicadores. A Lyrell é da casa de Mokai. Como ela disse, são os espiões, os enganadores, os traiçoeiros. Talvez o espião Klingon da série clássica, que aparece lá no episódio do Trouble of Tribbles, que é um espião Klingon, seja dessa casa.
nunca foi falado. Lá no banquete do Kor, você encontra, entre outras coisas, pernas de Crada, que eram servidos no restaurante Klingon a bordo da estação Deep Space Nine, na série de mesmo nome. O restaurante Klingon aparece a partir do quinta temporada, se eu não me engano. O tardígrado, que a gente falou, é um animal, existe, ele é microscópico, capaz de sobreviver em condições extremas, em termos de frio, calor, desidratação e radiação. O Lorca cita alguns pioneiros. Ele cita os irmãos Wright, que para os americanos é o inventor do avião, nós sabemos que foi Santos Dumont. Ele cita Zefan Cochrane, que é o inventor do motor de dobra, e ele cita o Elon Musk, que é o dono da SpaceX e é o dono da Tesla. Eu aposto que o Elon Musk deve ter aberto um sorriso de orelha a orelha nesse momento quando viu isso. Corvan 2, a colônia, foi citada num episódio da Nova Geração, um episódio chamado Newground, e inclusive se fala que havia um animal lá em risco de extinção. Agora eu não sei quantos pegaram. Tem uma homenagem discreta ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu acho que poucos pegaram. Numa das comunicações dos mineiros, um fala para o outro, o nome do mineiro se chama Zaphod. E para quem leu a trilogia de 5 livros do Douglas Adams, Zaphod Beeblebrox é o nome do presidente da galáxia. Outra que alguns amigos meus pegaram, e eu confesso que eu não conheço nada do assunto, é que essa questão do motor de esporos, do tardígrado e tudo, lembra muito Duna. A questão da especiaria, dos animais, tudo. Eu não conheço nada do universo Duna, mas alguns amigos pegaram e falaram isso na hora. Cara, isso é muito Duna. Tudo bem. E para fechar, segundo o holograma, a Micro nasceu no ano de 2226, 4 anos mais velha que o Spock, nasceu em 2230, e por ocasião da série ela tem 30 anos. O que é um pouco estranho, dado que os vulcanos envelhecem mais lentamente, mas isso aí não é uma coisa, a gente vai ter que ver isso depois, eu não parei a pesquisar. Vamos à minha conclusão do episódio? Cara, do 7,5. Parte da federação tá muito boa, mas a parte dos Klingons tá chata, arrastada e interessante. Tô esperando que melhore. Então é isso, gente. Vamos às nossas sugestões. Sempre peço, lá no Netflix, aproveitem e assistam o After Track, especialmente esse episódio do After Track, que é o episódio 3, que eles falam do Jason Isaacs na New York Comic Con. Cara, é muito divertido. O homem é um showman, você se diverte com ele, é um barato. Visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org. Não esqueçam de passar aqui na Combo, comboconteúdo.com, para ver todo o material de podcasts e vídeos e tudo que é disponível, que a Combo tem disponibilizado, além do Dobra 9. E por último, www.retrocomputaria.com.br, um podcast sobre retrocomputação, onde eu e mais 4 maus elementos cometemos um podcast mensal falando sobre computação clássica. Então é isso, gente. Frequências de saudação encerradas. Muito obrigado. Voltamos para o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.